Olá, oitavo ano, tudo bom? Espero que sim, galera. Nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre questões políticas e o início do movimento republicano. Em nossas aulas falamos sobre toda a fase do governo do segundo reinado, porém, neste conteúdo nós vamos abordar um pouco mais sobre as questões que levaram ao fim o segundo reinado e o governo de Dom Pedro II. Então vamos lá para a nossa aula. Crise do segundo reinado, questões políticas e o movimento republicano. Então, gente, nesse conteúdo, como eu já disse a vocês, nós estudaremos essa crise do segundo reinado e esse desenrolar do movimento republicano, tá? E algumas questões políticas que acabaram resultando na proclamação da República em 15 de novembro de 1889, pelo tão conhecido Marechal Deodoro da Fonseca. E este fato histórico marca o fim do Império de Dom Pedro II no Brasil. Um dos primeiros fatores que nós vamos falar é a questão militar. Então, em nossa aula passada, nós falamos sobre a Guerra do Paraguai, e com o fim da Guerra do Paraguai, a monarquia brasileira começou a apresentar muitos sinais de desgaste político, especialmente, né, frente à população brasileira. Então, a monarquia, o império estava passando por muitos sinais de desgaste. E aí os militares, eu já tinha dito a vocês isso na aula anterior, que os militares vieram da guerra muito fortalecidos, né, influenciados pela ideias e teorias do positivismo francês. Esses militares começaram a exigir mais participação na vida política do país, tá? Aos poucos, as suas queixas acabaram se tornando públicas. Muitos militares começaram a questionar publicamente e queriam, sim, essa participação mais ativa na vida política. E eles vieram, né, da guerra sentindo-se fortalecidos e sentindo que era o momento de lutar, né, por questões que eles não tinham lutado anteriormente. E aos poucos, né, um grupo de oficiais começa a se destacar porque eles passam a difundir o ideal republicano, certo? Bem, e o que seria esse ideal republicano? Os ideais republicanos, eles se constituem uma teoria política que acredita na república como um modelo de governo mais adequado e justo para um Estado soberano. A república, nesse sentido, edifica-se a partir da oposição a outras formas de governo. Então, a república é oposição à monarquia, à aristocracia, à oligarquia. De tal modo, faz referência a um sistema político que visa proteger as liberdades individuais. É estruturado por uma legislação e expressa a todo momento a vontade soberana da população, pois é do povo que emana o poder legítimo do Estado. Bem, a questão militar, ela pode ser bem mais entendida a partir de dois eventos que aconteceram nessa época, tá? Que é o caso Sena Madureira e o caso Cunha Matos. Então, no caso Sena Madureira, você tem em 1883 um coronel, né, o coronel Sena Madureira. Esse coronel, ele recebe na escola de tiro em Campo Grande, o jangadeiro chamado Francisco Nascimento, que era muito conhecido como o Dragão do Mar. Então, Sena Madureira recebe esse jangadeiro. Porém, né, esse jangadeiro, Francisco Nascimento, ele era um jangadeiro que se recusava a transportar escravos para o tráfico. Então, ele era totalmente oposto à questão da escravização e também ao tráfico de escravos. E ele acabou sendo considerado símbolo da campanha abolicionista no Ceará. Bem, essa visita, né, desse jangadeiro ao coronel acabou sendo noticiada pela imprensa. E óbvio que o governo imperial, né, Dom Pedro II, acabou punindo o tenente-coronel Sena Madureira por insubordinação.
e Sena Madureira foi transferido para o Rio Grande do Sul. Então, lá no Rio Grande do Sul, mesmo com essa exigência de punição, né, Marechal Deodoro, que era um dos heróis da Guerra do Paraguai, acabou se recusando a castigar Sena Madureira, tá? Então, Marechal Deodoro já se mostrou ali que estava ao lado, né, de Sena Madureira e que não via nenhum problema ele ter recebido alguém que era um líder, né, da campanha abolicionista, que era simpatizante das ideias abolicionistas. Então, Marechal Deodoro, esse conhecido herói da Guerra do Paraguai, recusou-se a castigar Sena Madureira. E aí, como represália, né, Deodoro acabou sendo destituído do comando militar do Rio Grande do Sul e acaba retornando para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ele foi recebido por festa pelos militares. E essa atitude dos militares confrontava diretamente o imperador. E o segundo caso da questão militar é o caso Cunha Matos. Esse episódio vai envolver um coronel, o Coronel Cunha Matos, e um deputado do Piauí, que se envolveram em uma polêmica na empresa, contrariando a ordem do ministro de Guerra, que proibia qualquer manifestação pública por parte dos militares. Explicando melhor, galera, é o seguinte: os militares não podiam manifestar publicamente os seus ideais, o seu pensamento político. Os militares não podiam se envolver com essas questões, eles não podiam mostrar-se partidários. Então, os militares eram proibidos, tá, de fazer qualquer manifestação pública, né, de se mostrar ali. E isso foi outra situação da questão militar. E aí, o Cunha Matos, o coronel Cunha Matos, foi preso, né? A prisão dele foi decretada. E esse fato também vai culminar muito negativamente entre os oficiais. E o Visconde de Pelotas e Marechal Deodoro da Fonseca, que também eram os dois eram chamados heróis da guerra, eles também saíram em defesa do coronel Cunha Matos. E, ao mesmo tempo, eles assinaram um manifesto em defesa da honra militar. Então, estava ali instaurada, né, uma crise entre os militares do Exército e a monarquia. Essa crise entre o Exército e a monarquia vai se tornando muito intensa. Então, esses dois fatos mostram aí esse momento histórico em que o Exército se opõe claramente ao imperador. Fortalecimento do movimento republicano no Brasil. Então, outro grupo social foi crucial para o processo da decadência do Império. Outro grupo, além dos militares, que ajudou também nesse processo de decadência do Império, foi os cafeicultores do Oeste Paulista, porque esses cafeicultores estavam descontentes com as decisões imperiais. O governo era um governo centralizado. E aí, deixavam pouco a pouco de apoiar essa legitimidade de Dom Pedro II como chefe de Estado. Então, os cafeicultores estavam insatisfeitos, né, com esse governo centralizador, com as decisões do imperador. E eles estavam enriquecidos, né? Esses cafeicultores estavam enriquecidos, grandes produtores de café, e eles estavam muito ressentidos porque não possuíam uma representação, né? Eles não tinham uma representação política ali nas decisões do Império. E por eles não se sentirem representados na política imperial, lá em 1873, na cidade de Itu, eles vão fundar o seu próprio partido, que é o PRP, Partido Republicano Paulista. Vejam aí que mais um grupo começa a apoiar ideias republicanas. E aí, o que os cafeicultores reivindicavam? Eles reivindicavam essa descentralização política, né, porque era um governo centralizado, e eles diziam que era necessário a modernização das relações sociais e econômicas. Quem participava do partido eram os grandes fazendeiros, que tinham interesses embasados pelos ideais republicanos. E aí, outra questão que também vai contribuir para
que o império se torne cada vez mais enfraquecido é a questão religiosa. Então, a gente sabe que desde a época da colonização, a Igreja Católica e o Estado estavam unidos, né? No entanto, lá na década de 1870, alguns conflitos envolvendo o imperador e os membros da Igreja afastaram esse segundo pilar de sustentação do poder imperial. Então, isso agravou cada vez mais a decadência do segundo reinado. Então, gente, o Vaticano ele tinha criado algumas novas regulamentações que estavam cobrando mais rigidez dos seus fiéis, né, e firmeza dos padres brasileiros para cobrar a disciplina religiosa dos fiéis. Então, essas novas regulamentações diziam para os padres que eles precisavam ser mais rígidos na doutrina, na disciplina religiosa com relação aos fiéis. Então, nessa fase, as relações entre igreja e Estado vão se tornar mais complicadas. E especialmente a partir de um momento que o Dom Vital, que era um bispo de Olinda, ele vai proibir o ingresso de pessoas que eram da maçonaria nas irmandades religiosas. Então, esse bispo Dom Vital vai dizer, olha, não queremos mais maçons fazendo parte dos cargos, né, da Igreja Católica, dos cargos de liderança participando da igreja. Então, na verdade, esse bispo ele estava cumprindo a atitude que foi estabelecida pela Bula Sílabus, uma ordem da igreja, né, que, entre outras coisas, também determinava que todos os maçons deveriam ser afastados do clero. Então, se fosse maçom, não poderia continuar mais em cargos do clero. E aí estava um grande problema, gente, porque muitos membros da elite imperial, eles eram maçons, inclusive o próprio imperador Dom Pedro II era maçom. E a Constituição brasileira de 1824 estabelecia a união igreja-estado. E aí, de acordo com esse costume, era o imperador que tinha o direito de escolher os clérigos para os cargos mais importantes da igreja. Então, era o imperador que escolhia. E também o imperador ele tinha o direito do beneplácito, né? O que era isso? O que isso significava? Esse beneplácito estabelecia que qualquer bula ou decreto papal só deveria ser aplicado no Brasil com o consentimento do imperador. Isso estava em Constituição, tá? E aí, depois de muita polêmica, esse bispo, né, o Dom Vital e outro que era também seu companheiro de trabalho, Dom Antônio Macedo Costa, acabaram sendo presos e foram condenados por 4 anos de prisão e trabalhos forçados. Embora eles tenham sido anistiados, né, a prisão dos 2 bispos acabou afastando a igreja do império. E muitos fiéis acabaram ficando chocados com a atitude do imperador, né, com a atitude do governo de prender 2 bispos. Né? Isso vai desgastar mais ainda as frágeis estruturas do império. E aqui vocês têm a imagem aí do Dom Vital, essa fotografia de Miltrão Augusto, é uma coleção do Museu Paulista. Bem, gente, nesta aula nós vimos que algumas questões estavam ali culminando, né, nesse fim do segundo reinado, e essas questões vão ajudar e vão contribuir para o fim do segundo reinado. Então, a gente viu a questão militar, os cafeicultores insatisfeitos também com o governo centralizador, e a igreja que estabelece que a maçonaria não esteja mais presente dentro do clero. Né? Então, como Dom Pedro era maçom, isso foi de encontro, né, ao que Dom Pedro também era. Então, vejam que foram questões ali que foram sendo acrescentadas, né, cada vez mais, e o segundo reinado começa a entrar em ruínas. Então, é isso, galera. Se vocês tiverem dúvidas, voltem à nossa aula. Agradeço a participação de todos. Vamos fazer agora as atividades. Um forte abraço. Tchau, tchau.